Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje, dia 12 de outubro de 2019, estou aqui gravando o panorama, fazendo um overview da semana, fazendo alguns comentários sobre o Ibovespa, algumas ações, vamos falar de fluxo estrangeiro. Vamos falar também sobre uma nova opção para compra de ações com corretagem zero, né? Mas aí tem um detalhe que a gente vai acabar comentando no panorama de hoje. Tá? Na nossa rotina aqui, eu vou dar um F5 aqui para atualizar a página da Clear, né? Onde nós fazemos as compras das ações. Então eu vou ter que fazer um aporte aí, o nosso saldo foi consumido. Tem um dividendo provisionado, né? Aqui estão as ações custodiadas na Clear, né? Todas as ações ficam aqui, inclusive esse novo código da Croton, né? Cada um que me aparece, né? Vocês podem perceber, todas as ações estão aqui na Clear, custodiadas na Clear não, né? Na verdade estão custodiadas lá na B3, tá? E como sempre, o nosso início aqui de panorama, a gente faz uma passagem das ordens. Então, semana passada eu não mostrei aqui porque a Clear estava fora, né? Quem assistiu o panorama sabe. Então, da semana passada foram as ordens do dia 30 de setembro até o dia 4 de outubro. Foi comprado então a Lupar, SLC, Itube, Porto Seguro e Itaúsa. Não foi executada nenhuma ordem, tá? Todas as ordens executadas nesse período aqui. Se algum dia fizer alguma venda, vocês sabem que eu vou avisar aqui no canal. E essa semana, do dia 7 até o dia 11, ordens executadas. Então foram executadas 4 ordens, né? Ontem, na sexta-feira, dia 11, eu não consegui fazer a compra, mas eu vou calibrar a compra da segunda-feira, tá? Fazer uma compra maior para a gente repor o valor para seguir nesse ritmo aí do projeto. Foi uma eventualidade, aconteceu, né? A gente já estava na estrada, estava atendendo cliente e eu também não estava a fim de correr muito para chegar só para fazer a compra, mas a gente reverte isso aí na segunda-feira que vem, tá? Então, essas aqui foram as ordens executadas. Então já podemos aqui fechar o pit da Clear. Vamos aqui, eu vou atualizar também o site Meus Dividendos, o site onde eu faço o controle da minha carteira previdenciária. Então nós temos aqui, vocês percebem na ponta aqui, ó, do meu cursor do mouse, tem uma pequena participação já que são os proventos recebidos, poucos, né? Mas a carteira, ela está dando aí em torno de 5%, apanhando mais do que criança malandra, mas estamos aí, também tô bem satisfeito, né? A gente, se cair também não vejo problema nenhum, a gente vai acabar comprando mais ações. Essa semana aqui, esse mês nós já tivemos alguns dividendos, já pagou B3, Fleury, Bradesco, Itaú, Itaúsa no início, né? E dia 14, que vai ser na segunda-feira, estou gravando no sábado, na segunda-feira nós vamos ter o rendimento do Hedging Grifo Real Estate, tá? Então nós vamos ter o rendimento na segunda-feira e dia 23 mais lá para frente, por enquanto é STT. Mas provavelmente a gente vai ter mais dividendo provisionado, agora estão saindo os balanços, né? Inclusive eu vou fazer alguns vídeos, tá? Alguns resultados, eu vou gravar alguns vídeos aí das empresas da carteira. Eu vou gravar das empresas da carteira, tá, pessoal? Porque é o foco aqui do nosso canal, tá? Então essa aqui é a nossa participação. Com esses aportes diários fica bem fácil a gente manter a carteira equilibrada, né? Sempre tem uma, no máximo 2 ações que estão um pouco fora. Mas olha só, tudo mais ou menos no objetivo, tá? Aqui Itaúsa 5,5%, Bradesco, Engie, Tube, B3,
em torno dos 5. Aí aqui de Porto Seguro até M Dias Branco 4%. Croton e Edux, né, que não é mais Edux, que desculpem, não é mais Croton, né? Edux mudou há pouco tempo, 3%. E eu estou pensando sinceramente aqui em alterar duas empresas, tá? Alupar e Taesa, eu estou pensando em deixá-las com 3%, né? Eu pretendo fechar até o final do ano a carteira. Esse foi o meu objetivo, até o final do ano ter a carteira completa. Então vão entrar alguns FIIs aqui. E talvez eu mude aí Taesa e Alupar para 3% para deixá-las junto com as educacionais, mas a gente vai estudando isso aí. Dividendinhos aumentando, agora nós vamos ter no mês 11 aí, provavelmente vários dividendos provisionados, né? Empresas que vão divulgar resultado e na maioria das vezes em sequência já divulga, né? Os proventos. Então nós vamos aqui para o portfólio. O portfólio aqui, essa semana nós vamos passar o preço médio, né? Mas de rentabilidade aí nós temos carteira desempenhando bem, né? Temos a M Dias que está tomando uma surra, né? Dólar alto aí não é interessante, commodity em alta para ela. Mas ela e Porto Belo que destoam um pouquinho. O restante é carteira equilibrada, né? Tem aqui em cima a CCR aí dando quase 40%, Ipera 22%, Fleury 20%, Edux 17%, Grendene 17%, B3 17%, né? E assim a gente vai equilibrando, sempre objetivando aí o longo prazo, tá bom? Mas aí a gente traz nessas compras diárias, eu sempre trago um conteúdo aí para vocês também, tá? Vamos ver como ficou aqui o fluxo estrangeiro da B3, BMF. Acho que não é nem válido a gente comentar aqui, né? Nós não trabalhamos com um contrato futuro, né? Investidor estrangeiro na B3. Nós temos aqui os contratos, aqui a questão deles estão diminuindo um pouquinho, né? Nos últimos 2 dias eles diminuíram o fluxo de contratos futuros, de índice. Aqui o mercado à vista a gente não tem os dados ainda. O que a gente vê é que desde o começo do mês eles dando pancada forte aí na venda e os institucionais aí segurando com muita valentia, né? As maiores baixas aí dessa semana que a gente teve vamos falar só de Ibov, né? Se colocar todos aqui vai vir muita ação que não faz sentido, né? Ação aí que com 20 mil reais o cara movimenta 10% a ação. Então não tem muito sentido a gente estudar. Eletrobras caindo, Natura, JBS, CVC, a nossa Ambev está aqui. Iguatemi, uma ação que eu gosto também. Engie caindo um pouco, né? E aí nas altas aqui do nosso Ibovespa, nos últimos 5 pregões, né? Nossa última semana. BTOW, ação que mais subiu com 8, aí tem Suzano. Nosso Bradescão está também aqui no terceiro, ação que mais subiu. O BBDC4 também subiu bem, né? E a CCR aqui subiu 13,5%. Juro em queda, gente, essas empresas aí que têm uma certa dívida, né? Uma das questões que eu coloquei CCR, né? Porque é uma empresa que se alavanca, tá? É uma empresa que se alavanca bastante. Como ela tem um endividamento razoável, ela acaba tendo esse benefício de ter um juro menor agora, né? Então a dívida dela agora tem um custo maior, mas sabendo, né, que é uma empresa que no longo prazo, assim, o lucro até agora não saiu tanto do lugar, dívida aí com a taxa de juros mais elevada, então a cotação também não saiu do lugar. Eu acredito que essa empresa vai começar a demonstrar reação daqui para frente aí nos balanços dela. Acredito bastante, tá?
Inclusive foi uma particularidade que eu quis ter uma ação de concessões rodoviárias aí na carteira. Então falamos aí, agora nós vamos para as perguntas. O pessoal fez algumas perguntas aqui durante a semana. Essa semana eu não consegui responder comentário, tá? Eu respondi ontem, na sexta-feira e à noite consegui responder alguns. Foi uma semana meio corrida, né? Mas a gente não tem o que reclamar, tem muito a agradecer, muito trabalho, né? O pessoal gosta de reclamar, falar de crise. Eu sinceramente não vejo crise, gente, né? Eu não vejo crise, desde que eu comecei minha carreira, não vejo crise, né? A pessoa que trabalha, que é honesta, que atende bem seus clientes, que trabalha com bom produto, que é uma pessoa confiável, trabalha num ramo interessante, a gente vê sempre progresso, né? Então temos aqui o Leonardo. Professor, se um dia a Selic voltar a subir, os proventos dos FIIs vão acompanhar esse aumento, né? A maioria, Leonardo, dos contratos são reajustados pelo IPCA e alguns pelo IGPM. Então eles vão ser reajustados, os aluguéis vão ser reajustados. Os proventos, Leonardo, já é uma questão um pouco mais particular, tá? A gente fala de proventos, é diferente falar de aluguel. Tá? Porque os aluguéis, eles vão aumentar. Só que o aluguel vai aumentar, mas os proventos podem diminuir. Por que isso? Porque dependendo da situação econômica, se tiver recessão, por exemplo, as empresas vão diminuir o seu tamanho, vão começar a desocupar imóveis, né? Procurar imóveis mais baratos, com aluguéis, contratos mais em conta, né? Com um valor menor. E os proventos podem diminuir sim. Né? Então os aluguéis dos FIIs serão reajustados pela inflação, exatamente, geralmente pelo IPCA, tá? Mas aí um detalhe, Leonardo, tem que ficar bastante atento, porque vamos fazer uma comparação aqui, ó. Um balizador que a gente pode ter é a própria renda fixa. Deixa eu entrar aqui no Funds Explorer. Tá? Então o que a gente tem aqui hoje? O CDI. Hoje o CDI ao mês ele está dando 0,44. Tá? Então o que acontece? Nós vamos pegar aqui no Funds Explorer, vamos pegar o nosso fundo imobiliário aqui do Hedging Grifo Real Estate, tá? Olha só, o dividend yield 0,46. Por que ele está em 0,46? Para equilibrar com essa taxa. A maioria dos fundos, né, que tem um risco baixo vão trabalhar com uma taxa próxima à taxa do CDI, né? Ou talvez um pouquinho mais por conta do risco, pelo imposto de renda. Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu ver como é que está, deixa eu ver um outro aqui conhecido, o HGLG. Aqui, ó, HGLG. Ó, 0,50, vamos ficar girando em torno disso. Por quê? A gente pega um gráfico aqui desses fundos. Vamos pegar o HGRI. Opa! HGRI 11. Então, se a gente pegar aqui, eles ficaram muito tempo. É que aqui é o seguinte, ele vai descontando da inflação, tá? Ele acaba descontando da inflação. Mas funciona mais ou menos assim. Se eu tenho um CDI que me paga 0,44, uma renda baixa, eu vou para eu saio do CDI e vou para o fundo imobiliário. Então eu compro cotas de fundo imobiliário. Então se você pegar o histórico aqui de dividend yield, né, do HGRI, do HGLG, eles eram mais altos. Por quê? A taxa era mais alta. Como o CDI está muito baixo, o pessoal sai da renda fixa e compra FII. Com isso, a cota sobe
E o mesmo dividendo recebido, o mesmo valor de aluguéis, ele gera um yield maior, porque a cotação está maior também, Leonardo. Então, é mais ou menos, eles têm uma correlação inversa. Quando a renda fixa, o juro da renda fixa, o CDI, diminui, a cota dos fundos imobiliários aumenta. Tá? Por quê? Para que recebendo o mesmo aluguel, eu tenha um yield mais condizente. Senão eu vou pegar o HGRI, por exemplo, há um ano atrás, aí pagava 0,7, né? Por quê? Porque a renda fixa pagava mais também. Então, como teve essa diminuição da taxa de juros, o pessoal atacou aí os FIIs. Então, isso é uma relação que vai sempre existir. Tá? Você tem que ficar atento. Se a taxa de juros voltar a subir, automaticamente os fundos as cotas deles vão cair. Para ter o yield próximo ao CDI. Tá? Então, o Eduardo aqui também comentou de uma ação, né? Para nosso sucesso, viu a live, isso aí, Eduardo. Poderia dar uma analisada em FRAS 3. Pessoal, assim, ó, eu não, aqui nos vídeos eu não tenho como fazer uma análise, né? Para quem acompanhou a nossa live de semana passada, do domingo, eu fiz um estudo sobre FESA, né? Sobre Ferbasa. Então aí sim, num tempo maior, eu consigo explicar um pouquinho mais sobre a empresa, a gente entra, vê os indicadores, né? O que dá para comentar nos vídeos diários aqui no Panorama, a gente falar um pouquinho sobre os indicadores fundamentalistas somente, não tem como fazer um estudo, né? Então, olha só, o que eu tenho aqui no cenário? Materiais de transportes, materiais rodoviários. Eu sempre gosto de comparar com outra empresa. Talvez com Iopsh Maxion, será? Será que é do mesmo setor? Material de transporte rodoviário. Então aqui a gente tem um balizamento já. Dá para comparar FRAS 3 com Iopsh Maxion. A FRAS 3 ela trabalha com aquela parte de suprimentos, né, de peças automotivas, lonas de freio, esse tipo de situação. E esse tipo de produto, e a Iopsh Maxion trabalha com rodas, né? Rodas de aço, algo mais ou menos produtos relacionados. Então o que a gente tem aqui, ó? Fras-le. Tem um PL razoável, você está comprando próximo ao valor patrimonial. Olha só, esse é um indicador que muita gente não olha, mas que eu dou bastante atenção. Desculpa aqui, deixa eu limpar primeiro aqui, né? Então, o Price Sales to Ratio. O que é isso aqui, gente? Você está comprando a empresa por 0,79 da receita bruta. Eu gosto de olhar isso aqui. Você entende que não está pagando tão caro assim pela empresa. Ela paga um dividendozinho bom, tá? Paga um dividendozinho de 7,5%. O ROI e o ROIC dela, que não são muito bons, né? Gira em torno aí de renda fixa, eu vejo que teria que ter um ROI maior para a gente correr um risco, né? Não tem uma margem muito alta. Tá? Talvez se uma empresa que tentar aumentar Vamos dar uma olhada no histórico dela, no histórico dessas margens aqui. Como é que está a margem? É a média. A média de margens dela é essa. Tanto a margem operacional quanto a margem bruta. Tá? Não é uma margem muito alta, mas a receita dela está crescendo. O EBIT apanhou um pouquinho aqui em final de 2016 e 2017, mas está recuperando. O resultado financeiro ela se alavanca, mas se a gente observar aqui, no longo prazo, o lucro dela é um lucro para cima. Tá? O cara que gosta do setor de transportes, o que a gente tem mais? Talvez nem toda empresa dá para comparar, né? Tem aí a Marco Polo, tá? Pomo 4. Vamos dar uma conferida aqui no lucro líquido dessa empresa. Também, margens apertadas. Olha só, é uma empresa que, se analisar a frase, ela está desempenhando bem melhor. O cara que talvez, né,
talvez quer ter uma empresa dessa na carteira desse setor rodoviário, transportes. Talvez seja o caso, Eduardo, não é tão ruim não. Ó, ela tem as margens melhores aqui, ó, do que Iopsimaxion, e melhor também do que Marco Polo, né? O Marco Polo você vê que no longo prazo ela apanha bastante. Então, talvez do setor seja uma das melhores mesmo. Eu também nunca fiz um estudo sobre essa empresa. Talvez agora até me chamou a atenção. A gente não precisa comprar ela, né? Mas talvez é uma empresa para estudo, Eduardo. Um grande abraço e continue acompanhando o canal. Jesuíno Orlandini Júnior. O Jesuíno fala: boa tarde, você realmente aporta em ações diariamente? Sim, Genuíno, a gente aporta. Todos os dias a gente compra ações aqui, tá? Você pode acompanhar pelo canal no panorama. Eu venho aqui sempre nos panoramas, eu abro o pitch da Clear, eu abro as ordens para que fique bem transparente aqui. Eu não venho aqui brincar, eu venho num dia, compro e depois vendo todas as ações, tá? É um projeto sério, eu compro as ações e elas estão custodiadas. Eventualmente, Jesuíno, eu falo sobre alguma outra ação ou falo sobre um ou outro assunto que não esteja relacionado com a carteira previdenciária, né? Mas é para ter o assunto, para descontrair. Inclusive eu vou lançar um desafio aqui no canal para 2020, tá? Aguardem aí o desafio para todos vocês que acompanham o canal, tá? Mas eu compro sim todos os dias, Jesuíno, tá? Todos os dias eu faço compra de ações ou de fundos imobiliários. Seja bem-vindo ao canal e nos acompanhe aí nessa jornada. Pessoal, eu não vou ler toda essa pergunta aqui da Ratim. O que ela fala aqui, ó? Considerando aqui as compras de Bradesco, ela tentou dizer mais ou menos o seguinte: se eu conseguir, quando vem um dividendo gordo de Bradesco, né? Eu vou resumir aqui a pergunta porque é bem longa. Se eu comprar essas ações no dia anterior, né, ao ex-dividendo e vender logo no dia seguinte, porque geralmente ela recupera, na maioria das vezes sim, tá? Na maioria das vezes. Mas é um risco que a gente corre, até ela colocou isso aqui na pergunta. Não seria interessante pegar só o dividendo, tirar e colocar na renda fixa? Mas pode ser uma opção, mas é que assim, Ratinho, a gente nunca sabe. A ação pode abrir caindo 4%, 3%, né? Algo nesse sentido, ou pode abrir subindo. Nesse meio tempo de compra, ex e venda, eu vejo que existe um risco muito grande se você quiser ficar posicionado para pegar o dividendo. Eu não faço isso, tá? Eu sinceramente não faço isso aí. É claro, se a gente conseguir fazer sem prejuízo, como você diz aqui, seria maravilhoso. A gente só ficaria pegando dividendo e renda fixa. Ficaria só posicionado uma noite, né? Porque geralmente as boas ações, a empresa que tira o dividendo do seu lucro, ela vai dar novo lucro, ela vai repor esse valor, né? O que tem que cuidar é a empresa que talvez aí distribua dividendos que não são condizentes com o lucro, tá? Então eu não faço isso. Se o cara conseguir fazer essa mágica, seria até interessante, mas eu não aconselho, sinceramente. Então a pergunta 2 dela: essa estratégia que escrevi acima é a mesma que o Luiz Barsi Filho usa e chama de dividendos inteligentes? Os dividendos inteligentes que o Barsi se refere, Ratinho, eu vou colocar um gráfico para você aqui de Banco do Brasil, porque ele se refere a Banco do Brasil em várias situações. Então, Banco do Brasil, eu vou falar uma coisa para você. Eu comprei também Banco do Brasil aqui, mesmo não gostando da ação. Estava negociando muito abaixo do valor patrimonial. Eu comprei ela a 12 e pouco, tá? A 12 e pouco. Foi aqui.
Estava muito descontada, realmente. Tá? Só que quando ela bateu no 17, eu acabei saindo da ação, porque eu entendo que tem opções para a área previdenciária melhor do que Banco do Brasil. Então aqui, gente, Banco do Brasil estava com yield fantástico. Tá? Então o Barsi estava comprando aqui embaixo o Banco do Brasil. Por quê? Porque o dividendo era muito alto. Agora, Banco do Brasil, depois que aumentou, depois que a cotação subiu, o dividend yield dela está abaixo, está com 5%. Mas aqui, ó, aqui Banco do Brasil estava com dividendo muito alto aqui. 12, 14% de dividendo, sabe? E assim, é uma empresa que vai ser muito difícil quebrar. Enfim, eu não gosto, eu prefiro outros bancos, mas é muito difícil uma empresa dessa quebrar, né? Então, ele, pelo que ele conta aqui, ele estava comprando, né? Aqui ele não está comprando. Então, isso que ele fala, o dividendo inteligente, é quando o valor da ação está bem atrativo, né? E comparando com o lucro da ação, o dividend yield vai ficar alto. Agora, Banco do Brasil está com dividendo que não está tão interessante. Então, essa aqui é a lógica dele. Tá? Esse que ele chama de dividend yield, do dividendo inteligente. Comprar ação quando ela está descontada e pagando bons dividendos. Resumindo, é isso. É claro que não é tão simples assim, mas para resumir é essa dinâmica. Um grande abraço, Ratinho, e continue participando aí do canal. O Robinson. Olá, professor. Se puder responder, tenho uma dúvida. Tem um lote padrão de CH5, acho que é com gás, né? Há um tempo atrás, e o controlador fez OPA, e eu não sabia. Agora vi que só tem 3% de free float. Tento vender a mercado ou deixo quieto. Robinson, eu sinceramente não posso falar para você, eu não posso me responsabilizar pela tua posição. Tá? Então, mesmo sendo aqui no YouTube algo público, eu não posso te falar o que você pode e não pode fazer. Tá? Mas o que eu faço em situações de fechamento de capital, tá? Eu saio da ação. Por quê? O controlador, ele está te dizendo que o minoritário não tem mais prestígio na organização. Então, eu saio. O que você vai fazer, eu não sei. Tá? Agora sim, com gás, quando fecha capital, você não tem mais acesso a todos os dados com detalhes. Enfim, fica mais complicado para você ter acesso à empresa. Entende? Ela não está agora mais sujeita às mesmas regras que as empresas de capital aberto têm. Tá bom? Então, eu sairia, mas eu não sou você. Então, você precisa, talvez, entender se faz sentido permanecer numa empresa que não dá prestígio ao acionista minoritário, né? Talvez refletir. Mas continue participando do canal. O David Perillo. Muito bom vídeo, professor. O Ibov se valorizou cerca de 20.000% em 25 anos. Para ele ter essa mesma valorização, nos próximos 25 anos teria que chegar a 2 milhões de pontos. Isso não seria algo impossível? David, é o seguinte, ele valoriza porque os dividendos vão sendo descontados das ações. Tá? Então, se você analisar o Ibov, ele funciona como um dividendo. Tá? Então, o histórico do gráfico ele vai sendo descontado. Talvez se você pegar uma ação aí, vamos pegar aqui o Ibov. Deixa eu ver aqui. Ibov, 25 anos a gente está falando do Ibov. Deixa eu colocar no gráfico mensal aqui. A gente está falando de 2019, nós estamos falando de 94 mais ou menos. Tá? 94. Então aqui, ó, em 94 ele valia 0. Ok? Então em 94 ele valia 0. Vamos colocar aqui, ó. Nossa, muito, cara, muito rendimento. É um rendimento muito alto. Então o que acontece? O Ibovespa ele não teve nesse patamar. O que acontece é que quando as empresas vão distribuindo dividendos,
ele vai descontando isso nos gráficos, nas ações. Então, por isso é que ele subiu tanto. Não necessariamente porque ele subiu, porque a diferença do gráfico, tendo em vista os descontos dos dividendos, né, é que vai dando essa impressão. Bom, mas ele não vai subir tanto, não. Ele não vai chegar, acredito que não, né, aos 2 milhões de pontos. Não faz muito sentido. Tá? Mas com o desconto de dividendo, é por isso que ele vai tendo essa ascendência ao longo do tempo. Aí, um grande abraço, David. O Carvalho, nesse método que você for fazer declaração de imposto de renda, vai dar um trabalho, né? E se um dia a Clear fechar para você transferir os seus ativos também? Carvalho, é o seguinte, tem a declaração do imposto, tem algumas questões bem particulares, tá? O pessoal faz a declaração detalhada, mas você pode fazer inclusive a declaração simplificada, tá? Você faz a declaração simplificada, você declara o que você tem na corretora, ele deu para bola. Você não precisa ficar fazendo grandes detalhamentos, né? É claro, se você for fazer a declaração detalhada, é necessário isso, tá? Quem faz declaração simplificada, declara o que tem na corretora, a quantidade de recursos e pronto. Tá? Mas eu vejo que não vai dar tanto trabalho, porque só vai declarar o preço médio. E o preço médio a própria Clear nos fornece ali, né? O preço médio de compra. Tá? E se um dia Clear fechar para você transferir os... vai dar um trabalho, mas assim, eu não penso nisso. Né? Porque a Clear, por enquanto, inclusive eu vou demonstrar mais a seguir, uma corretora que viabiliza também, tem um pequeno porém lá, mas a Clear é o que viabiliza esse projeto. Então eu acredito que ela faz parte de um grande grupo financeiro. As minhas ações estão seguras, estão custodiadas na B3. Daqui a pouco eu não vou conseguir fazer vídeos diários, compras diárias, mas tem corretora com corretagem de R$2. Eu faço uma compra semanal, pode ser uma compra semanal, né? Escolho um dia da semana e faço uma compra só. Vai dar um certo trabalho, mas eu não vejo problemas, né? Em continuar. Um grande abraço aí, Carvalho. Felipe Dutra, professor Croto mudou seu nome também. Nossa, conseguiu, né? Eu mostrei antes ali no pitch da Clear. Cara, eu vou fazer um vídeo para fazer a apresentação. Quando tem alguma mudança, assim, eu faço, né? Para vocês entenderem aqui no canal. Mas é complicado, questões de marketing, né? Tomara que dê certo. O Leandro, em dólar ainda não estamos no topo histórico. Bom, Leandro, em dólar a gente estuda, a maneira mais prática de a gente estudar o Ibovespa em dólar é o EWZ. Tá? O EWZ é uma ETF do Ibovespa, né? Feita lá pela CBOE. O que nós temos aqui no topo histórico? O Ibovespa foi em maio de 2008. Tá? Maio de 2008 estava sendo negociado na máxima a $102,21. Hoje nós estamos a $42, tá? Mas é claro, que aqui tem a discrepância do câmbio, né? Tem a variação cambial que está incluída aqui, mas tendo em vista o dólar, não estamos em topo histórico, por sinal, estamos bastante longe. É que aqui tem também o desconto das ações, enfim. Tá? Mas para quem quer acompanhar o Ibovespa em dólar, não precisa assim, de pontos tão exatos, talvez acompanhar aqui o EWZ faça sentido, né? Eu não vou fazer compras no exterior, enfim. Tem muita coisa boa aqui no Brasil, não precisa ir para fora. Tá? Talvez um dia, mas por enquanto não. Mas quem quer acompanhar lá, pode acompanhar o EWZ, que é o ETF da Ibovespa em dólar. Um grande abraço. E aí temos o David, novamente aqui. O David falou, professor, eu vi um vídeo falando sobre uma corretora espanhola
que abriu pessoa física no Brasil também tem taxa zero de ações e fracionários, tá? A CM Capital. Então, a CM Capital é uma corretora que abriu aqui, então, ações no fracionário grátis, fundos imobiliários grátis, tá? Então, só precisa ficar bastante atento se ela não vai te cobrar custódia. Tem que só ficar atento nessa questão aí, ok? Mas a CM Capital pode ser uma opção, né? Inclusive aqui, para o colega que falou, né? Se a Clear, por exemplo, tiver problemas, a gente tem uma opção aí para comprar. Okay? Então aqui ficou essa dica para quem quiser entrar em contato lá. Não estou ganhando nada para isso. Não recomendo para que você abra conta nessa corretora. Eu tenho conta na Clear, né? Eventualmente dá um bugzinho ou outro, enfim. Mas eu estou bem satisfeito. Os meus fundos imobiliários eu compro pela Orama, tá? Compro lá pela Orama meus fundos imobiliários. Também não tem taxa nenhuma, tá bom? Mas quem quiser, a CM Capital pode ser sim uma opção, tá? Se alguém usa já essa corretora, abriu conta, já compra, já vende, por favor, deixe nos comentários aí a sua opinião. Ok, pessoal, esse foi o nosso panorama de hoje. Fizemos o overview, a dívida aí que eu tinha sobre as ordens da semana passada eu quitei, né? Eu não havia mostrado. Tudo bem às claras, e o nosso projeto segue na segunda-feira comprando ações ou fundos imobiliários. Tenha um bom fim de feriado, um ótimo domingo, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.